Olá, queridos amigos, graça e paz em Cristo, amigos do Evangelho, simpatizantes, irmãos em Cristo Jesus. Venho aqui trazer mais uma postagem de vídeo para vocês e o que eu vou falar hoje é sobre o Evangelho e ostentação. Tem aí o funk ostentação, tem o sertanejo ostentação, e eu quero falar hoje sobre o Evangelho e ostentação. Mas antes disso, eu quero ler o que está escrito lá em Efésios, capítulo 4, que diz o seguinte, Efésios 4, a partir do versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus irmãos, por que eu quero falar esse tema Evangelho e Ostentação? Porque hoje nós estamos assistindo justamente esse tipo de evangelho. Não em todos os casos. Vimos muitas pessoas realmente pregar o evangelho da graça, o evangelho do amor, mas tem muita gente pregando o evangelho de ostentação. Que o evangelho de ostentação é esse? Grandes templos, grandes pregações, grandes púlpitos de ouro, dizendo de que você vai comprar uma mansão, dizendo que você vai comprar um iate, dizendo que você vai comprar um helicóptero. Meus irmãos, o que eu venho falar aqui nesse dia é que nós não sejamos meninos inconstantes, que nós venhamos ter um pleno conhecimento. E aqui, o apóstolo Paulo, mandando essa carta aos Efésios, ele fala justamente lá no versículo 13 isso, que nós venhamos ter um pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando nós temos conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo, nós não somos agitados pelo vento de doutrina. Meus irmãos, talvez o que você vai me ouvir agora, você que de repente tem se enganado com esse tipo de pregação, ostentação, meu irmão, vou dizer a você, nem todos vão chegar nos grandes púlpitos, nem todos vão chegar nos grandes templos, não vão, porque muitas das vezes, muitos não foram chamados para chegar lá, e não é porque você não chegou naquele púlpito, daquele grande templo da tua cidade, que tem milhares de pessoas ali dentro, talvez o Senhor lhe diz para você, você não vai chegar lá, mas eu coloquei do teu lado pessoas para você pregar o Evangelho. E eu já falei aqui, pregar o Evangelho não é você abrir a Bíblia somente e falar, não, pregar o Evangelho é com as nossas atitudes. Eu não sei se vocês têm reparado, mas há um programa aí, que é o programa do Gugu, eu acho que é esse programa, em que numa praça de uma determinada cidade, uma pessoa ali, ela está precisando de um socorro. E muitas pessoas passam e não dão nem bola, mas alguns chegam lá e falam assim, o senhor está precisando de alguma coisa? E aí uma que eu vi era uma pessoa que se dizia estrangeira, e ela falando inglês, e ela querendo ir para um metrô, e não sabia falar português, e várias pessoas passaram do lado dela, e não atenderam. Até que chegou uma pessoa, sabia falar inglês, e falou, não, você quer ir para onde? Não, eu quero ir para o metrô tal. E levou essa pessoa até lá. E aí depois, essas pessoas chegaram e não, olha só, isso aqui é uma produção, a gente só queria fazer um teste, a gente queria te parabenizar. É justamente isso. Enquanto muitas pessoas, meu irmão, estão procurando multidões, muitas das vezes Deus coloca uma pessoa somente para que a gente venha ajudar. É uma pessoa que às vezes está querendo cometer suicídio. É uma pessoa às vezes que está querendo acabar com a sua vida, a vida da sua família, porque não tem o que comer. Nós falamos muitas das vezes do Nordeste, nós temos que ajudar o Nordeste, nós temos que ajudar o próximo, mas existem pessoas na nossa cidade que estão passando fome, passando necessidade, precisando de um remédio de R$10, e nós estamos preocupados porque às vezes nós não temos aquele filé mignon para comer à noite, mas nós temos comida em casa, porque Deus tem sido misericordioso. Então, meu irmão, nós devemos parar de ser meninos com essa coisa da ostentação. Muitas das vezes eu falo de que esse meio digital que nós estamos vivendo é muito bom, porque muitas das vezes
Deus ele não vai pegar o teu vídeo e colocar lá no YouTube para ter 1 milhão de curtidas. Mas muitas das vezes você pode gravar um pequeno vídeo e mandar para alguém da sua família, dizer que você o ama, dizer que essa pessoa é importante para você, importante para a sua vida. Muitas das vezes Deus quer que você mande um recadinho no WhatsApp para uma pessoa. E Deus, Ele vai ver que você está fazendo a obra. A obra do Senhor é essa. Vamos parar com esse evangelho ostentação, de grandes pregações, de querer aparecer naquele grande congresso. Meu irmão, a maioria das pessoas não vão aparecer lá. A maioria de nós não vai aparecer lá. Muitas das vezes o que o Senhor coloca sobre a nossa vida é aquela comunidade religiosa, com poucas pessoas, para a gente cuidar delas. Muitas das vezes o que o Senhor quer não é que o seu rosto, o seu nome apareça num DVD. Acorde, menino, menina de Deus, em nome de Jesus. Porque quando nós temos pleno conhecimento de Deus, nós chegamos para Deus e falamos, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E para muitos, o Senhor vai falar, olha, eu não quero que você pegue no microfone e fale lá em cima. Eu quero que você fale aqui embaixo. Eu quero que você faça as coisas aqui embaixo. Eu quero que você faça isso. Que nós não sejamos meninos inconstantes. Muitos estão nesse evangelho de ostentação, de relógios, grandes relógios, não é? Grandes pulseiras, grandes ternos, né? Grandes coisas. E muitas das vezes isso não é o que o Senhor quer. Eu fico imaginando, por exemplo, João Batista, um grande homem que disse que eu diminua e ele cresça, que ele cresça e eu diminua. Se João Batista estivesse nos dias de hoje, ele simplesmente não ia estar preocupado em querer pregar nos grandes templos. Eu tenho certeza que ele ia de casa em casa e pessoas iam se juntar a ele e falar assim, ó, João, temos aqui 10 pessoas, você pode falar da palavra de Deus para eles? E ele falaria, oraria por eles, falaria do amor de Deus para eles, simplesmente diria, ó, esse é o caminho. Eu não vou os obrigar a nada. Esse é o caminho. Decidam a vida de vocês. E eu quero ler mais uma vez o que está escrito lá no versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Meu irmão, o que Jesus mais falou era isso, para nós termos cuidado com o fermento dos fariseus. E hoje existem muitos fariseus, que nós devemos olhar para o Senhor Jesus, um espírito simples, um espírito humilde, um espírito da graça, um espírito do amor. Eu te falo isso, meu irmão, cuidado com o evangelho de ostentação. Não estou dizendo a você que não é para você desejar o melhor para você, para a sua vida, não é isso. Temos que desejar o crescimento. Quem me conhece há um bom tempo, falo isso. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que percorrer adiante daquilo que nós sonhamos. Sem dúvida. Mas muitas das vezes, meu irmão, nós queremos um ministério que não é aquele que Deus nos chamou. Muitas das vezes nós queremos um ministério ostentação. E Deus ele não é isso para nós. O que Deus quer, nós devemos cuidar deles. Muito cuidar. Essa palavra talvez seja uma palavra, seja um pouco caro com a verdade. A maioria das você guarde isso, meu irmão. Jogue fora todo vento de doutrina. Jogue fora toda ostentação evangélica. E que nós venhamos viver o evangelho. A ostentação evangélica não está na palavra de Deus, não está na Bíblia. E deixamos ser meninos, todos nós, que deixemos ser meninos, que sejamos puros. Temos o pleno conhecimento de Deus. Porque aí, meu irmão, nós não vamos ser guiados pelos outros. Muito cuidado, o que a palavra de Deus fala? Meninos. Meninos
são guiados por adultos. E muitas das vezes esses adultos não são adultos espirituais, pais na fé, não. Eles são lobos oradores que nos com mensagem nova, parecendo antes. Essa